Pessoal, então dei início aqui à gravação para vocês. Então, pessoal, antes de começar a aula, queria falar para vocês que quinta-feira eu não vou estar aí, porque eu vou estar em translado. E aí eu vou deixar uma lista para vocês bem bacana. Agora eu achei um monte de outras literaturas lá bem legais. E aí eu vou passar para vocês alguns exercícios para vocês resolverem na hora de aula. E aquele mesmo sistema vocês fazem, me entregam na segunda-feira. Hoje eu também já coloquei aqui no final 2 exercícios também. Vou agora começar a colocar a data de entrega aqui junto. Com relação aos exercícios passados, ficou tudo tranquilo? Era só consultar na tabela, então acho que não tinha muito mistério. Conforme a gente for avançando, né, vai dificultando mais um pouquinho, mas também não é aquilo tudo. Ô, professor. Oi, Wagner. Professor, tem como fazer só o primeiro exercício ali para me ver, mais ou menos? Eu vou dizer, eu não fiz. Para te falar a verdade, eu nem fiz, mas podíamos fazer aqui agora, ó. Vamos ver. Calcular o número de rotações. Tranquilo. Calcular o número de rotações que deve ser usado no torno mecânico para tornear uma peça de aço 1070 um diâmetro de 27 milímetros usando uma ferramenta de desbastar de aço rápido. Ok, a primeira coisa que a gente tem que ver é ir lá consultar a nossa fórmula, né? Do N, que é essa daqui. A gente tem essa fórmula aqui, né? Então, ele está pedindo o número de rotações, que é o N aqui. A gente tem que isolar o N nessa equação, botar tudo isso aqui para o outro lado, passar o 1000 multiplicando, o π e o diâmetro dividindo. Então, a gente vai ter alguma coisa assim. Esse aqui é o diâmetro externo antes da usinagem, né? Se a gente isolar o N, a gente vai ter a velocidade de corte que multiplica por 1000, divididos por π, que multiplica o diâmetro externo. Aqui, esse 1000 ele é só um fator de conversão que é utilizado para passar de milímetro para metro. Porque geralmente essa velocidade de corte aqui, ela vem em metros por minuto. E o diâmetro ele vem em milímetros. Então lá na hora, lá quando tu está fazendo, quando tu está lá na operação, já coloca direto esse fator de conversão aqui, que é para ti não perder nem perder tempo pensando em, por exemplo, em milímetro, metro, essas coisas assim, na notação científica. Então, né, a gente precisa da velocidade de corte, a gente tem o diâmetro externo, que é 27 milímetros, né, e a gente precisa dessa velocidade de corte. A gente quer fazer uma operação de desbastar com uma ferramenta de aço rápido, num aço 1070. Então, a gente vem na tabela, procura aqui nosso aço de 1070, nosso aço 1070, na verdade. Vocês podem ver que é um aço carbono duro, a princípio não tem elemento de liga nele. Né? Então, a gente vem aqui, ó, a gente tem uma ferramenta de aço rápido. Aqui, ó, a gente vem na ferramenta de aço rápido, a gente quer fazer um desbaste no 1070, então a gente seleciona essa velocidade que está em metros por minuto. Tá vendo, Wagner? Tô vendo, professor. Aqui a gente vem, cruza esses dados aqui, 12 metros por minuto. Eu tô com uma dúvida, professor. Só uma dúvida, como é que você chegou lá no 1070, que eu não entendi? Como é que a gente Tava ali
Ah, no enunciado Tá aqui, ó. aqui na... Tá anunciado Aqui, ali, tá, não, tá. esse SAI 1070 aqui é, Tá, é, o- é o, é o que se usa para classificar o aço, né? Na tá. sociedade americana lá, e é a mesma que a gente usa aqui no Brasil. E a gente vem aqui, ó. Ah, tem o aço 1070 aqui. A gente vem aqui e seleciona o material, né? Que a gente tem. Aqui a gente seleciona a nossa ferramenta e aqui o nosso processo de usinagem. Nosso processo de usinagem é o desbaste, uma ferramenta de aço rápido e um aço 1070. Então, é 12 metros por minuto. Bem, aqui só cruza essas referências. Aí tu pegou esse aqui, 12 metros por minuto, substitui aqui na equação, ó. Metros por minuto vezes 1000, divididos por π. E a gente pode usar 13,14, né? Vezes o diâmetro, que é 27 milímetros. Beleza. Aqui, ó, percebe que esse 1000 aqui é justamente para fazer a conversão aqui entre metro e milímetro, só para a gente eliminar essas unidades aqui. Então, no fim das contas, a gente vai ter, vamos ver, botar na calculadora aqui, ó, 12 vezes 1000, divididos por 3,14 vezes 27. Me corrijam se eu estiver errado, deu 141,5. Aí é RPM, né, que opa, deixa eu aceitar o pessoal. Ou pode ser rotação por minuto. Também pode ser volta por minuto. Tu entendeu, Wagner? Agora entendi, professor. Tranquilo? Agora entendi. Vamos ver se essa conta deu certo. Tranquilo. Agora Eu? não, ficou mais tranquilo. Eu acho que dá isso mesmo, essa conta aqui, 141,5. Aí vocês aproximem aqui pro maior valor sempre, ó. Tá 141,5. Aí tu pode botar isso aqui igual a 142. Só para botar uma unidade acima. Ficou alguma dúvida ainda aí, Wagner? Não, professor, agora consegui pegar, porque eu não. Sou matemática mesmo. Não, mas nem se preocupa, dá uma praticada aqui. Matemática é mais prática do que qualquer outra coisa. Sim. O cara faz até virar automático isso aqui. Aí tu entendeu que tem que isolar aqui o N nessa equação? Entendi, isolo o N, Passa tudo aí que está bota. embaixo multiplicando e o que tá e aqui que tá em cima tu passa dividindo, né? Aqui, ó. Tá vendo? O π e o diâmetro. Aí tu passou dividindo e o 1000 tu passou multiplicando. Aí tu cuida dessas unidades aqui, ó. Tem que estar nessas unidades aqui. E aí tu coloca direto na fórmula com essas unidades e ele já vai te dar direto aqui em RPM. Tá. É bom deixar em RPM, porque lá na máquina, ele está em RPM. Lá no torno, lá no equipamento. Geralmente já vem em RPM, assim, quando vai fazer a seleção das velocidades lá. E aqui os próximos exercícios é tudo a mesma coisa. Esse aqui você pede
esse aqui tem que ter Tu pode botado a fazer esse tabela. 2 junto com a gente aí também? Esse aqui tinha que ter botado a tabela de avanço, agora que eu fui ver. Pois é, cara, esse 2 eu não consegui fazer. Sim, sim. Eu vou mostrar a tabela de avanço hoje. Eu trouxe um exercício aqui que fala disso. Depois vamos voltar e resolver ele. Bem legal esse aqui. Cara, hoje os exercícios estão bons, cara. Bem bacana, tá, Alice? Eu vou fazendo esses aqui de hoje. E aí depois a gente volta para esse aqui. Ah, e a 3 e a 4 ali é a mesma fórmula, né? É a mesma coisa. Quando ele pede o RPM, isso aqui é interessante, cara, porque lá quando tu vai lá no equipamento, o que tu seleciona é o RPM lá. Por isso que é bacana. Tipo, depois vai se tornar automático isso aí para vocês nem vão mais pensar nessas fórmulas aqui. Mas enquanto isso é bom saber de onde vem. E é a mesma coisa, só tu botar isola nessa fórmula aqui, beleza. Foi. Esse aqui é bacana. Depois vamos fazer ele. Aqui, deixa eu ver se eu tenho a tabela de avanço aqui. Cara, acho que não tá aqui. Depois eu vou ver. Enquanto vocês tentam aí, depois eu vou procurar. Beleza, pessoal. Uma coisa que eu não falei para vocês, até falei, mas meio por cima, assim, que foi dos tempos de usinagem, né? Geralmente, imagine lá que vocês têm que fazer vocês têm que usinar 5 eixos lá em sequência. E vocês querem estimar o tempo que vocês vão levar durante esse processo. É claro, como eu tinha falado para você, existem os tempos passivos e os tempos ativos, né? Por exemplo, os tempos ativos são aqueles responsáveis pelo corte. Nada mais é do que o tempo de corte. Os tempos passivos a gente não tem como calcular de maneira precisa. A gente pode estimar ele cronometrando, né? O tempo que tu demora para colocar a tua peça lá no cabeçote, fixar ela lá no cabeçote para ela girar. Esse tempo é um tempo que tu vai estimar de acordo com a tua experiência. Né? Tanto que não existem fórmulas para isso. Pode existir algum padrão aí na literatura, alguma coisa assim, mas não é preciso também. O que a gente pode calcular é o tempo de corte. Por exemplo, o tempo que tu peça para dar um passe lá no material, né? Ou para dar uma sequência de passes. Literalmente, é o tempo que tu vai levar para cortar o material, para fazer o teu processo de torneamento em si, a parte responsável por gerar o produto. Você se lembra, né? Os tempos ativos, os movimentos ativos, né? Eles são os responsáveis por gerar o teu produto, pela fabricação em si. O resto é tempo perdido, tempo que não produz. Então, a gente tem como estimar esse tempo, estimar não, na verdade a gente tem como calcular esse tempo, né, por meio dessa fórmula aqui, onde o tempo de corte, né, que é o TC aqui, que é geralmente encontrado aí na literatura, é o percurso de corte, o percurso que a ferramenta percorre durante o processo de corte, o número de passes, né, o NP, por exemplo, tem que dar 3 passos na tua peça até atingir o diâmetro adequado. Digamos que tu tem um eixo lá de 35 milímetros e quer chegar em 30 milímetros. Não vai tirar 5 milímetros de uma vez, tu vai ter que fazer vários passos até tu chegar naquele diâmetro de projeto. E também aqui ela é dividida pela velocidade de avanço, que nada mais é do que a velocidade associada àquele movimento de avanço da ferramenta. Aquele movimento que a ferramenta faz com relação ao eixo central da tua peça. É a velocidade associada a esse movimento. Então, pessoal, a gente precisa... Muitas vezes é bacana a gente calcular esse tempo que dura o processo, para a gente saber, eu vou passar tantas horas aqui fazendo essas peças, eu tenho que usinar tantos eixos, quanto tempo será que eu vou levar para fazer? Será que eu vou levar mais um dia? Será que eu vou levar minutos? Tudo isso depende do que a gente vai fazer. Então, aqui eu trouxe alguns exercícios para a gente trabalhar
E se vocês forem procurar exercícios relacionados à velocidade de corte, à força de corte, uma hora ou outra vocês vão se deparar com os tempos de corte. Novamente, o tempo de corte, ele é o tempo, né, que a ferramenta leva. É o tempo que a ferramenta leva para cortar a peça, né, para o processo de corte ser realizado. Todo mundo entendeu o que é o tempo de corte? Ele não está associado com aqueles movimentos passivos. Movimento de aproximação, por exemplo, movimento de ajuste, o tempo que tu demora para colocar tua ferramenta no cabeçote, não é esse tempo. É o tempo que a ferramenta vai lá e pega no material ou na iminência de tocar o material até o fim daquele passo, do comprimento que ela percorreu. Todo mundo entendeu o que é o tempo de corte, pessoal? Ô, professor, eu tô com uma dúvida. Diga, Wagner. O Fica à tempo vontade. de corte ele sempre pode ser para qualquer material, assim, como é que eu vou dizer assim? É só botar essa fórmula em qualquer material que eu Qualquer for material. usinar. Qualquer material. Isso aqui Tá. também serve, por exemplo, para o processo de furação. De Tu quê? tá lá com uma de furação, por exemplo. Tu tá lá com uma broca tá. furando o teu material, é a mesma fórmula que tu vai usar. Para uma fresa, é a mesma fórmula também. Tá. Tu entendeu? Entendi. E aqui, nesse caso aqui, claro, ele não está diretamente dependente do material, por exemplo, né? Mas se tu for ver lá a velocidade de avanço que tu vai selecionar, no fundo, tu vai ter que selecionar ela baseada no teu material, né? No teu processo que tu quer. Não Sim. é uma, assim, não é, como é que eu vou te falar? Porque ela, aqui como é que calcula a velocidade de avanço? A velocidade de avanço é o avanço vezes a rotação, por exemplo, da máquina. Essas coisas, cara, tu vai selecionar, sim, vai ser baseado no teu material no fim das contas, mas não diretamente aqui o tempo de corte vai estar associado ao teu material. Não é diretamente, ó. Isso aqui vai muito da experiência do operador, entendeu? Até Sim. depois tu vai praticar tantas vezes, cara, que isso aqui vai vir tudo automático. Esses tempos aqui, tu já vai saber, ó, vou levar tanto tempo para usinar esse material. Beleza, Wagner? Geralmente a empresa sempre usa o mesmo material, né? É difícil, assim, no processo que ela já está acostumada a usar, né? Ah, Aí de vez em sim, quando que sim. pode. O que acontece? Por exemplo, tu tem um eixo de uma bomba lá, uma bomba d'água. Aquele eixo lá, tu vai ver, já tem um projeto pronto lá na empresa. Ela tem lá nos arquivos dela. E lá já diz, esse material é aço 1050. Tu já vai lá nos arquivos, já tem esse eixo aqui é aço 1050. Então tu vai lá, pega uma barra de 1050, tu já vê que ferramenta é recomendada por 1050, que avanço é recomendado, e deu. Vai lá e bota no torno, seleciona as alavancas lá, vai selecionar teu avanço, tudo lá. Depois, se eu não me engano, a próxima matéria a gente vai falar sobre a seleção desses parâmetros lá na máquina. Pelo que eu andei Tá. olhando lá no material. Tranquilo, professor. Tranquilo? Enquanto isso, Tranquilo. vamos ver como é que a gente calcula esses tempos aqui de corte. Então, eu coloquei essa primeira questão aqui que diz o seguinte, né? Calcule o tempo necessário de corte para tornear um eixo de meio metro de comprimento e raio de 80 milímetros
sendo necessário 5 operações de desbaste, ocasião na qual a máquina opera com uma velocidade de corte de 45 metros por minuto e um avanço de 0,4 milímetros por rotação. O que acontece nesse exercício? A gente tem que se dar de conta de uma coisa, né? Aqui o enunciado nos dá o nosso percurso de corte, que é o comprimento do eixo. Bom, na prática, pessoal, na prática lá, isso não é exatamente assim. Por quê? Tu não vai colocar a tua ferramenta exatamente tocando no teu eixo. Tu vai deixar uma folguinha de 1 milímetro, por exemplo, até tocar no teu eixo. Tu não vai deixar ela bem coladinha, bem rente. Só que aqui, em questões de didática, né, a gente vai utilizar o comprimento para estimar esse tempo de corte. Até porque, se a gente pensar, 1 milímetro não é nada relacionado perto de 500 milímetros, né? Perto de meio metro. Então, a gente pode descartar esse 1 milímetro de folga. Então, aqui a gente tem o L, que é o nosso comprimento de corte, né? O nosso percurso de corte. O número de passes a gente tem, que é 5 operações. Ou seja, né, quantas vezes nós vamos ter que colocar a ferramenta em contato com quantas vezes a gente vai ter que realizar o processo, tirar material ali aos poucos, né, digamos 1 milímetro por vez, até a gente obter o nosso produto final. O número de passes é isso aí. Digamos, a gente vai ter que fazer 5 operações de desbaste até atingir o diâmetro que a gente quer. E a velocidade de avanço, ela é a velocidade associada ao movimento de avanço, ao movimento que a ferramenta faz no sentido axial do nosso eixo, né? Ou seja, no sentido do comprimento do nosso eixo. Então, pessoal, aqui, ó, a gente tem aquela nossa velha fórmula lá, onde a gente consegue calcular as rotações, né, ou a rotação por minuto que a gente tem no nosso eixo árvore. É aquela ali que a gente tinha falado, né, Wagner? Que é onde a gente isola o N. A gente tem que é o N é igual a VT vezes 1000, que é um fator de conversão, divididos por π, divididos pelo diâmetro. Então, aplicando aqueles valores, aquela velocidade de corte ali, de 45, aqui, 45 metros por minuto, que é vezes 1000. Dividido por π. 3,14 vezes o nosso diâmetro. Nosso diâmetro inicial, né? Aqui você percebe que eu dei o raio. Então, o diâmetro, ele é 160 milímetros. A gente colocando esses valores aqui na calculadora, vamos ver se está certinho, né? Professor, Pô, eu acho que antes do 8 ali, do 9, tinha outro 9 na frente, eu acho, se eu não me engano. Era aqui, 989. Eu acho que sem querer ali apagou ali, ó. Era não, 989, se eu não me deixa eu engano. ver. Não, pior é que o resultado está dando... Deixa eu ver aqui. Tá certo? Acho que Não, está não. certo. Parecia que tinha um 9 na frente ali. Eu acho que eu Então, se botei eu sem fiz... querer. Eu acho que eu botei sem querer agora, na verdade. Ah, tá. Não, Sim, tranquilo. dá 89,52 mesmo. Eu botei aqui, ó. Não Tá. vai focar na calculadora. Mas vocês vão conferir daí, porque às vezes o cara se engana, bota um número. E é bem simples, pessoal. A gente coloca ali naquela equação, como a gente tinha feito anteriormente. Só que aqui a gente já deu no enunciado, né? A velocidade de corte e o diâmetro, né? Obviamente. Nosso diâmetro inicial. Então a gente coloca direto aqui, ó, a nossa velocidade em metros por minuto, a velocidade de corte, o nosso diâmetro em milímetros
e já obtém direto o nosso RPM necessário para usinar essa peça associada a esse comprimento, né, esse percurso de corte. Só que lá na fórmula, se a gente for olhar, a gente ainda precisa da velocidade de avanço, que é a velocidade associada ao movimento de avanço. Então, como é que a gente calcula a velocidade de avanço? Nada mais é do que o avanço em si, que a gente determinou lá no enunciado, vezes o nosso N. Porque se a gente for pensar, aqui, ó, a gente tem que o nosso avanço ele é medido em milímetros por rotação, né? Ligasse a aula. Formatura. Só que a nossa rotação, ela é medida em, aqui até botei, ó, em rotação por minuto, ou seja, volta por minuto. Quando a gente, vamos botar aqui rotação é melhor. Quando a gente faz essa multiplicação aqui, essa rotação aqui, ela corta com essa daqui, ó. Ela corta porque a gente tem milímetro por rotação vezes rotação por minuto. Não tem nem como pegar uma caneta aqui. Aqui. Aqui a gente vai ter... Opa. Caramba, o negócio não funciona. Aqui a gente tem milímetro por volta. A gente multiplica. Volta. Por minuto, né? Aí, como a gente tem essa multiplicação, o avanço ele é medido aqui, nessa unidade, né? E a rotação é medida em volta por minuto, ou rotação por minuto. Então, a gente corta, volta com volta, ou rotação com rotação, e a gente vai ter milímetro por minuto, que é a nossa velocidade de avanço. E a gente só multiplica esses valores aqui, né? 0,4, que multiplica 89,52, dá 35,8, aproximadamente. E a nossa unidade vai ser milímetro por minuto, como está aqui, ó, no resultado. Tá entendido aí, pessoal? Alguém ficou em dúvida nisso aqui? Tá tranquilo aí, Wagner? Você entendeu essa operação aqui? Entendi, essa aí parece ser mais fácil do que a outra Sim. para mim. Sim, sim. Mas é assim, ó. Eu recomendo vocês sempre colocarem as unidades. Se vocês colocarem as unidades, vocês nunca vão errar, porque ela mesma já dá a resposta. Imagina tu calcular uma velocidade e que a resposta vai dar em milímetros, por exemplo, né? Imagina isso. Nunca, porque não existe velocidade em milímetros. Existe velocidade, né, que é expressa em uma unidade de distância por tempo. Isso que é a velocidade. Então, eu recomendo vocês sempre colocarem as unidades, porque se vocês perceberem que tem alguma coisa errada com as unidades, aí vocês desconfiem do resultado. Porque aí está faltando alguma coisa. Se a unidade não bateu. A gente até fala, né? Qual a velocidade que a gente está no carro? 80 km. Só que é uma linguagem popular errada. Enfim, pessoal, aí depois o próximo passo é só jogar todos esses elementos dentro da nossa equação. Primeiro, a gente tem, né, um percurso de corte lá de 500 milímetros, que é o comprimento que a gente quer usinar, o comprimento do nosso eixo. Quantas operações nós vamos ter que fazer até a gente obter as nossas dimensões finais? 5. Por quê? Porque lá no enunciado ele já fala, ó, 5 operações.
né? Então, a gente multiplica esses dois aqui, o L vezes o NP, e divide pela velocidade de avanço. De novo, olha o que a gente tem aqui. A gente tem milímetros, né? Que é isso, essa parte aqui, divididos por milímetro por minuto. Lá, pessoal, a gente aprende, ainda lá no ensino médio, né, que a gente conserva o primeiro, quando a gente faz essa multiplicação, e inverte o segundo. E a gente vai ter minutos divididos por milímetro, né? A gente conservou o primeiro e inverteu o segundo. Né? E a gente utilizou a operação aqui de multiplicação. Então, a gente vem aqui e corta milímetros com milímetros, e o nosso resultado é em minutos. Então, ó, a unidade bateu. Tranquilo. Então, a gente sabe que o nosso exercício está coerente até agora. Aí, agora a gente pega e só multiplica o escalar. O escalar nada mais é do que o número 500 vezes 5 divididos por 35,8 nos dá 69,8 aproximadamente. Ele está até para cima aqui, está dando um valor a 69,83. Né? Esse é o tempo, pessoal. Imaginem assim, é o tempo que vocês vão levar cortando o material. Imagina se vocês estão lá, vocês vão passar 69,8 minutos só cortando o material. Isso aqui não está incluso os tempos de ajuste, por exemplo. O tempo, por exemplo, que é associado a quando vocês vão lá, pegam a peça, colocam no cabeçote, arrumam a ferramenta de vocês, colocam ela no lugar, ajusta a distância, vai lá e seleciona direitinho as alavancas lá no equipamento. Esse aqui é só o tempo de corte. Aí você já tem uma ideia. Nossa, eu tenho que fazer 5 eixos. E só para cortar eu vou demorar 69,8 minutos por eixo. Pô, você já começa a ter uma ideia de quanto tempo vocês vão demorar para fazer esse trabalho, esse serviço. Como é que ficou aí, pessoal? Por enquanto está tranquilo? Não ficou nenhuma... Opa! Tá tranquilo, tá tranquilo? Tá tranquilo? Qualquer coisa, prende o grito aí, pessoal. Então, aqui tem outro jeito da gente calcular o tempo, né? O tempo de usinagem. Que é uma forma mais direta, nem precisa pensar em fórmula. Né? Então, eu coloquei assim. Calcule o tempo necessário para usinar um eixo de 260 milímetros de comprimento, sendo necessário 3 operações de desbaste com uma penetração de 1 milímetro, onde a máquina-ferramenta permite estabelecer uma rotação de 1.500 RPM com um avanço de 0,2 milímetros por volta, ou por rotação ali. Uma volta corresponde a uma rotação. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente tem que pensar, né? A gente pode pensar da seguinte forma. A gente tem um eixo de tal comprimento e a gente consegue colocar esse avanço aqui. A gente tem um determinado avanço lá na máquina. Aí a gente pode pensar assim, ó, bom, quantas voltas, Opa! A gente pode pensar assim, quantas voltas será que o meu eixo, que o cabeçote, que a peça tem que dar, tem que realizar o movimento de corte, quantas voltas a minha peça vai ter que dar até que a ferramenta percorra toda a sua superfície. Um minutinho, pessoal.
João, tudo tranquilo aí? Tá conseguindo assistir a aula? Agora que eu vi tua mensagem aqui. Não, deu, professor. Aí não tava entrando de jeito nenhum, aí como eu consegui entrar. Tá, que Deu. bom, cara. Que será que houve aí? Será que... Pô, não tinha visto teu convite aqui. Ah, De repente, tranquilo? tranquilo? De repente pode ter sido até a internet, que eu tô sempre cuidando aqui. Beleza? Mas Também, a minha não assistiu a internet também. sim, qualquer Não, coisa mas aí, deu certo aqui. qualquer coisa, tu pede pra eu voltar aqui se tu perdeu alguma coisa, beleza? Não, tá tranquilo. Eu sabia isso aí, esse exercício é os que tu deu sexta-feira passada, né? Não, esses aqui já são outros. Essa aula, na isso aqui vai... verdade, Ah, bom. na verdade, eu tô... Mas depois eu vou terminar esse aqui e posso voltar lá no outro pra ti, se quiser. Esse aqui já é o Tá. 2, né? Tranquilo? Isso. Tranquilo? Beleza. Então, dando sequência aqui, pessoal, voltando. Bom, a gente tem um eixo lá, né, de 260 milímetros de comprimento. Então, a gente tem que percorrer, a gente tem que usinar esse eixo com um avanço de 0,2 milímetros por volta. Então, pessoal, a gente tem que pensar assim, olha, eu tenho um eixo de 260 milímetros de comprimento e eu posso usinar ele com esse avanço aqui. Com esse avanço. Com esse avanço aqui. Bom, na verdade, pessoal, a gente pode calcular quantas rotações eu vou levar para usinar esse eixo. Quantas revoluções a minha peça tem que dar até eu conseguir usinar todo esse eixo. Na verdade, é muito simples da gente fazer isso. E como eu falei, a gente tem que sempre olhar para as unidades. Aqui, a gente sabe que o comprimento ele é medido em milímetros. Então, a gente tem 260 milímetros. E a gente tem que usinar esse material com esse avanço aqui. Ó. Então, a gente vai, vem cá, multiplica. Na verdade, a gente divide, né? Perdão. A gente vem divide por esse avanço aqui, ó, 0,2 milímetros por volta, bota só um V. Né? A gente pega e inverte, que nem a gente fez aquela hora. A gente vai ter milímetro que multiplica volta por milímetro. Porque a gente só pega e inverte aqui, né? Essa unidade aqui, ó. Então, cortando milímetro com milímetro, a gente consegue obter o número de voltas, ou quantas rotações esse eixo tem que dar até a ferramenta percorrer toda a sua superfície durante um passo. Fazendo esse cálculo aqui com essas informações, pegando aqui, ó, 260 milímetros, eu vou calcular de novo. 260 milímetros divididos por 0,2, a gente tem 1.300. Então, o que isso significa? Que a gente vai precisar dar 1.300 voltas na nossa peça, com esse avanço aqui, até a gente usinar completamente a nossa peça, ou seja, até a ferramenta percorrer toda a superfície da peça. Bom, só que outra informação que o enunciado dá é que nesse equipamento a gente consegue colocar até 1.500 RPM, a gente consegue colocar lá 1.500 rotações por minuto. Então, se a gente tem capacidade de colocar 1.500 e a gente está precisando produzir, a gente quer produzir mais rápido, por que a gente não coloca 1.500 em vez de colocar 1.300? Fazendo isso, pessoal, a gente consegue estimar, né, quanto de tempo a gente vai levar para usinar a nossa peça, para percorrer as 1.300 revoluções, quanto tempo a gente vai levar para usinar essa peça, ou seja, não é percorrer, é realizar as 1.300 rotações com uma rotação de 1.500. Bom, com essa rotação aqui, ó, com a rotação máxima da máquina.
Então, a gente pode fazer aqui uma regra de 3, ó, rapidinho. E a gente tem aqui, ó, bom, a gente daí lá no enunciado que a gente pode, não, é 1.500 aqui, que é 1.500 voltas por minuto. Ou seja, 1.500 voltas a gente consegue realizar em 60 segundos lá na máquina. A gente faz uma regra de 3 simples. Se em 1.300 a gente percorre toda essa superfície aqui, quantos segundos a gente vai demorar, no caso, para percorrer toda a superfície da peça, né? Não sei se ficou bem claro isso. Já tá cheio de risco esse negócio. Vou apagar isso aqui. Pessoal, ficou claro isso aí? Ficou um pouco estranho. Mas acho que deu para entender. Né? A gente consegue lá percorrer na máquina 1.500 voltas. A gente consegue fazer 1.500 voltas em 60 segundos. Se o comprimento da peça ele corresponde a 1.300 voltas, com esse avanço aqui, pessoal. Imaginando que a gente está utilizando o mesmo avanço. Quantos segundos a gente vai demorar para usinar essa peça? Para percorrer ela uma vez, né? Então, fazendo essas contas aqui, ou seja, multiplicando em x, a gente vai ter 1.300 que multiplica 60, dividido por 1.500. Deu 52 segundos. Só que eu não sei se vocês perceberam, aqui no enunciado, ele fala que a gente tem que realizar 3 operações. Ou seja, a gente vai percorrer toda a peça, usinando ela com a ferramenta, 3 vezes. Então, a gente multiplica por 3 aqui e obtém esse resultado, 166 segundos. Ou seja, se lá na máquina a gente colocar essa rotação, 1.500 RPM, com esse avanço, para usinar esse comprimento aqui, a gente vai e dar 3 passos nele, o nosso tempo de corte vai ser de 156 segundos. Como é que ficou aí, galera? Deu para entender? Qual o cálculo que tu fez mesmo para chegar nos 52 segundos? Assim, Para descobrir o dos 1.300, para descobrir ali os segundos, foi... Beleza, Leandro. Eu Qual vou foi? começar de novo a explicação, que talvez tenha ficado um pouco confuso mesmo. Bom, então vamos de novo. Calcule o tempo necessário para usinar um eixo de 260 milímetros de comprimento, sendo necessário 3 operações de desbaste, ou seja, nós vamos ter que fazer com que a ferramenta percorra a superfície da peça 3 vezes, com uma penetração de 1 milímetro. Esse dado aqui, tem que tomar cuidado, porque a gente não usa ele. Onde a máquina-ferramenta permite estabelecer uma rotação de 1.500 RPM e um avanço de 0,2 milímetros volta. Bom, isso aqui é o que a gente consegue estabelecer lá na máquina, né? 0,2 milímetros por volta de avanço e uma rotação do nosso eixo árvore de 1.500 RPM. Beleza. O nosso eixo tem 260 milímetros e é necessário 3 operações de desbaste até a gente chegar nas nossas dimensões finais estabelecidas. Primeiro, né, o que a gente pode fazer, de que forma a gente pode calcular isso? Sem a fórmula. No outro exercício, a gente utilizou uma fórmula que dava direto esse tempo. Né? Só que a gente pode fazer isso sem a fórmula. Na verdade, se tu perceber aqui, se tu olhar, a gente pode calcular aqui quantas revoluções o nosso eixo vai dar, nosso eixo árvore vai dar, até que a gente consiga percorrer toda a superfície da peça pela ferramenta, sendo que essa peça tem 260 milímetros de comprimento. O que é isso? Bom, tendo o nosso avanço 0,2 milímetros por volta,
quantas voltas serão necessárias até que eu caminhe todos esses 260 milímetros. Então, né, a gente pode fazer da seguinte forma. Primeiro, vamos olhar para as unidades. Digamos que a gente tem aqui, ó, a gente tem 260 milímetros, né? Então, a gente tem milímetros no nosso numerador. Beleza. O que a gente tem que fazer para obter o número de rotações? A gente olhando para as unidades, a gente já consegue enxergar isso direto. Se a gente dividir o nosso comprimento pelo avanço, a gente vai ter que isso aqui vai ser milímetros por volta. Só que lá, pessoal, a gente aprendeu que quando a gente tem isso aqui, esse tipo de divisão, a gente pega esse segundo aqui, né, passa multiplicando, só que inverte o numerador pelo denominador. Então, a gente vai ter milímetro, né, que multiplica, volta por milímetro. Então, obviamente, a gente pode cortar esses dois aqui, porque milímetro dividido por milímetro é igual a 1. Então, a gente vai ter só volta. Então, aqui a gente calcula o nosso número de rotações. Agora, é só a gente pegar, então, ó, aqui o comprimento, ó, que é 260 milímetros, divididos pelo nosso avanço. 0,2. Então, a gente vai ter que 260 divididos por 0,2 é 1.300. Tá, então vou botar aqui, ó, 1.300. O que isso significa? Que para a gente percorrer todos os 260 milímetros da peça, a gente vai precisar realizar 1.300 voltas com esse avanço aqui. Entendeu, Leandro? Sim, essa parte eu entendi, até foi bom reforçar, mas eu fiquei meio confuso só aqui embaixo do quanto tempo eu terei aqui. com 1.300. É a divisão que tu fez aqui para descobrir os 52 segundos, que eu não Sim. peguei direito. Sim. Vamos partir dessa parte, então. Então, o que acontece? Mas foi bom reforçar, obrigado. Oh, capaz? Não por isso. O que acontece? Lá na nossa máquina, a gente pode colocar 1.500 RPM, né? Que é digamos, a gente pode selecionar lá. Digamos que a gente quer obter o máximo de produtividade. Então, a gente quer terminar isso de uma vez. Fazer esse processo de usinagem bem rápido. Então, a gente vai lá, vou usar 1.500 RPM, né? Quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Então, a gente sabe que 1.500 voltas, ou seja, 1.500 RPM, corresponde a 1.500 voltas em 60 segundos, né? Porque RPM significa rotação por minuto. Então, 1.500 RPM é igual a 1.500 voltas por 60 segundos. Eu poderia ter colocado aqui 1 minuto também. Só que, para a gente percorrer toda a superfície da nossa peça, a gente precisa de 1.300 voltas com esse avanço aqui. Então, a gente pode fazer o seguinte, se eu tenho aqui, ó, 1.500 voltas, que corresponde a 60 segundos, quanto tempo vai corresponder às 1.300 voltas que eu preciso para percorrer toda a superfície da minha peça com a ferramenta? Você entendeu essa regra aí, Leno? Ou não está claro ainda? Não, sim, tá sim. Você entendeu? Qualquer coisa, só me dá um grito aí que eu paro. E como essa relação aqui ela é linear, ela é uma regra de 3 simples, a gente pode multiplicar em x, né? Multiplicar cruzado. Então, 1.300 vezes 60. Vamos ver se essa conta está certa aí também. 1.300 vezes 60. E a gente faz 1.500 vezes x. Depois a gente quer isolar o x, né? Então, a gente passa 1.500 dividindo. E vai ter 52 segundos. Era isso aí que eu tava perdido nesse Era isso cálculo, aqui. valeu.
É. A gente vai ter aqui 1500x é igual a 1300. Porra, vai ficar foda. Vezes 60. E a gente só passa depois esse 1500 dividindo aqui. 1300 vezes 60 dividido. Opa. 1300 vezes 60. Passa esse 1500 dividindo. Só que o x, ele vai dar 52 segundos. Né? Mas a gente precisa fazer 3 operações de usinagem. 3 operações de desbaste. Então a gente vem aqui e multiplica por 3. Ó. Aí o tempo total de corte, ele vai ser 156 segundos. Tá tranquilão aí, pessoal? Vou deixar uma questão aí para vocês, então. O que aconteceria se a gente não tivesse 1500 aqui? Tivesse um valor, por exemplo, tivesse 500 RPM aqui. E a gente precisasse de 1.300 rotações para percorrer a nossa superfície. E se o limite máximo da máquina fosse 500 RPM? Pense nisso. Depois eu vou deixar um exercício para vocês. Que pede essa, mais ou menos desse jeito aí. Ô, professor, então você dividiu 1.500 por 1.300 ali, né? Que deu 52 segundos. Uh... Não, O eu último ali, no... Esse aqui? 1.500 por 1.300 deu 52 segundos, dividiu. É esse aí mesmo. Aqui, não, aqui é... Pô, essa minha letra aqui tá tenso. Né? Ali 1.500 vezes igual 1.300 vezes 60. Não, É aí mesmo. aqui, na verdade, o Wagner, aqui é o X, esse aqui, ó, é a nossa incógnita. Tá. Porque a gente multiplicou em cruzado aqui, né? Ou seja, 1.500 vezes X, que está desse lado, Tá. é igual, aqui um sinal de igual, a 1.300 vezes 60. Aqui, ó. Tá vendo? Tá. Então a gente vai ter, a gente vai ter aqui, ó, 1.500 vezes X é 1.500x, né? Tá. Igual a 1.300 vezes 60 é 78.000. 78.000. Isso aqui é um K. Isso aqui é para ser um 8. Né? A gente tem isso aqui, concorda? De onde saiu o 78, professor, que eu fiquei perdido agora? Aqui, ó, 1.300 vezes 60 é 78.000 aqui. Ah, tá. O senhor multiplicou ali para resumir para 78, tá? Sim. Sim, tipo, aqui, ó, essa multiplicação cruzada aqui, tá vendo? Tá. Aí esse K aqui, ele é da notação científica, né? K é igual a 1.000. Vamos deixar assim. Né? Isso aqui é igual a 1 vezes 10 elevado na 3. Essa aqui é a notação científica. Então aqui a gente tem 78.000, né? O que a gente vai fazer quando a gente tem esse tipo de operação? A gente pega o 1.500 e passa ele dividindo aqui, ó. Opa. Ai, rapaz. Entendeu, Wagner? Aí a gente vai ter 78.000 dividido por 1.500 vai dar X é igual a 52 segundos. Tá. Né? Tá. Só que agora a gente precisa de 3 operações de desbaste para obter as nossas dimensões finais. Então a gente vai ter isso aqui 3 vezes, ó, que nem eu botei aqui.
Ficou claro agora? Deu para entender? Não entendeu? Dá um grito aí. Então, pessoal, só que tá, isso aqui é o nosso tempo associado somente ao corte, né? Bom, tudo bem, vai passar 156 segundos lá cortando, mas existem outros tempos, como eu falei. Os tempos que a gente vai lá, pega a peça, coloca no cabeçote fixo lá, prende ela, o aperto, o ajuste que a gente faz, porque a peça ela tem que ser bem centralizada. O que isso significa? A ponta da ferramenta, ela tem que estar bem no meio, tem que bater bem no meio lá da peça, porque senão isso aí já gera erro lá no nosso processo. A gente tem que ajustar a ferramenta de maneira adequada. Então, às vezes, leva mais tempo ajustando a ferramenta, ajustando a peça, do que fazendo o processo de corte em si. Porque se tu tem uma máquina que está lá 1500 RPM, cara, com o avanço desse aqui é rápido. Vocês podem ver, já tem 156 segundos para fazer 3 passos. Só que lá vocês vão ver que vocês perdem muito tempo que não está produzindo. São tempos perdidos mesmo, que não geram produtividade, não geram produto. Mas isso são coisas que vocês vão treinar lá na prática, lá quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão pegando jeito aos poucos. Não é de uma hora para outra. Vocês podem ver, os torneiros às vezes são os caras mais velhos, assim, os caras que têm mais experiência, pelo menos os que eu conheci, né, pessoal? Ô, professor, Oi, Clay. tu pegou o que tu pediu para fazer aí, só quer que mude o 1500 por 500 RPM É, isso aí. para fazer a regra de 3 ali. Para fazer a regra de 3, isso aí. Tá. E quer que multiplique pelos 3 passos também? As 3 Isso operações? aí. Isso aí. Tá. Beleza. Mas depois eu botei hein, Clay? Lá no fim eu botei um exercício falando mais ou menos isso. E aí aí eu vou deixar para vocês como tarefa de casa. Aí eu vou até pedir para vocês me entregar depois. Beleza? Mas lá no fim eu mostro, tranquilo? Tá. Não, tranquilo. Vai passar esse exercício separado, assim? Tá lá no final lá. Ah, tá lá no final, tá. Deixa eu ver aqui. Acho que é esse aqui. Mas depois aí no final vocês pegam. Enquanto isso tem outro exercício aqui. Bom, esse aqui é mais completinho e fala daquelas coisas que a gente viu na última aula, que é potência de corte, potência da máquina. Só que eu coloquei ele bem sistemático aqui para a resolução dele. Eu não sei vocês, né, pessoal, mas quando eu faço um exercício de cálculo, eu gosto de fazer ele bem sistemático. O que é isso aí? É aquela história, né? Dividir para conquistar. Pega um exercício, pessoal, e dividam ele em etapas. Até na hora da correção lá, de repente vocês erram alguma dessas etapas aqui, eu posso ir lá e considerar as outras. Se tá bem separadinho, assim, ó. Sejam sistemáticos no cálculo. Separem por etapas, vão um pouquinho de cada vez. É o jeito mais fácil de acertar uma conta. E não tenho vergonha de anotar tudo, colocar qualquer continha lá no papel. Isso é muito importante. Então, né, pessoal, esse exercício 3 aqui eu coloquei alguma coisa assim, ó. Bom, um certo dia de trabalho, um eixo de uma bomba centrífuga utilizada para bombear água para combater possíveis incêndios apresenta elevado desgaste.
o que pode comprometer o combate a um possível incêndio. Tendo como prioridade, você como torneiro mecânico deve produzir um eixo novo feito de aço 1045 a partir de um tarugo cilíndrico de 16 milímetros de diâmetro com, vamos botar aqui, 1045 a partir de um tarugo cilíndrico de 16 milímetros de diâmetro com 400 milímetros de comprimento. O eixo deve possuir um diâmetro final de 30 milímetros. Então, é recomendado que a penetração da ferramenta na peça seja de 1 milímetro. Com uma ferramenta de aço rápido, onde pelo menos o último passo deve ser de acabamento. Ou seja, o que a gente já tira daí de cara? O nosso último passo, lá, o passo final, ele deve ser de acabamento. Ele não pode ser um passo de desbaste. Então a gente já tem que ver que tem alguma coisa diferente aí. Bom, primeiro de tudo, a gente tem um eixo de 36 milímetros, né, de diâmetro inicial. A gente quer deixar com 30 milímetros de diâmetro final. Quantos passos é necessário até a gente obter o nosso diâmetro final, sendo que a penetração é 1 milímetro? Alguém chuta aí? Dá um chute certeiro. Seis passos. 6 passos. Alguém dá outro chute? Bom, pessoal, o que acontece? A gente tem que pensar da seguinte forma, né? A gente tem lá nossa peça, nosso eixo, que é um tarugo, né? E a gente vai chegar com a ferramenta lá. Vou fazer essa ilustração aqui. A gente vai chegar lá e vai colocar 1 milímetro aqui nela. 1 milímetro. Só que a nossa peça gira, né, pessoal? Então, a gente vai, quando ela girar, a gente vai remover material do outro lado também, né? Aqui, ó, 1 milímetro aqui, ó, também. E 1 milímetro desse lado também, já que a nossa penetração é de 1 milímetro. Então, o que isso significa? Sempre quando a gente está falando de um processo de torneamento, quando a gente vai lá e fala, ó, vou colocar 1 milímetro de penetração, a gente tem que ter ideia que a gente vai remover o dobro de material. Se a gente está colocando 1 milímetro de penetração, significa que a gente vai remover 1 milímetro desse lado e 1 milímetro do outro lado. Se eu tivesse colocado aqui, ó, se o exercício tivesse colocado 0,5 milímetros, aí sim seriam necessários 6 passos, porque em cada passo nós íamos diminuir 1 milímetro do seu diâmetro. Aqui a gente tem uma penetração de 1 milímetro. Então, em cada passe, a gente tem que ter em mente que a gente vai remover 2 milímetros desse diâmetro. Então, na verdade, a gente vai ter que ter 3 passos, né? Ó, a gente tem um diâmetro de 36 milímetros. Em cada passo, a gente vai tirar 2. Então, a gente vai dar um passo, vai ficar com 34. Vai dar outro passo, vai ficar com 32. Aí a gente vai dar o nosso passo de acabamento e vai ficar com 30. E lembre-se, né, o acabamento ele é para a gente dar a forma mais exata, né, mais próxima às nossas dimensões de projeto. Lá, me lembro quando eu estava fazendo essa disciplina, eu errei bastante isso aqui, pessoal. Então, já fica até como dica. Prestem sempre atenção nisso aqui, porque é uma bobagem que a gente chega lá e erra por bobeira, assim, só por... Pô, é 1 milímetro que eu vou tirar de por vez, só que não, é sempre o dobro da tua penetração. Beleza, pessoal? Alguém não entendeu aí?
Então tira 2 milímetros cada vez que faz o passe. Cada vez que faz o passe, porque a tua penetração é 1 milímetro, né? Então Isso. tu tem que ter em mente assim, ó, a minha peça gira. Então se eu colocar 1 milímetro aqui, né, ela vai girar e eu vou tirar 1 milímetro do outro lado também. E ela vai vir percorrendo nesse sentido aqui, ó. Ela vem vindo, vem vindo, vem vindo. E ela vai tirar de toda a peça. Se o enunciado tivesse colocado meio milímetro aqui, aí sim ele tiraria 1 milímetro de diâmetro por passe. E no fim das contas, a gente precisaria dar 6 passes para atingir a nossa forma final. Tranquilo, Wagner? Mais uma dúvida, professor. E quando ela aí ela tirou 1 milímetro de cada lado e o percorrer dela assim, ó, para o lado, também lado? é calculado? Ou não? Ou só quando tira assim dos dois lados? Eu digo assim, quando a haste anda pro lado e vai comendo a peça toda. Ah, foi bom Isso tu ter aí também falado. Acho que tá no outro slide aqui os dados do enunciado, peraí. Isso é calculado também, professor? Ah, tá. Oi? É calculado também, ou quando ele vai tirando pro lado também? Além de tirar do eixo, assim, 1 milímetro de cada lado, quando ele vai andando para lateral aqui, ele é calculado também o que ele vai tirando do lateralmente ou não? Não, não. O avanço ele é escolhido pelo operador lá, conforme. É como eu disse, né? Conforme a tua experiência lá, tu vai buscar na literatura o que é recomendado. Ah, para esse aço é recomendado para tal avanço. Mas geralmente as tabelas vêm assim já, Wagner, ó. Elas já vêm assim, ó, com um avanço pré-estabelecido. Então tu, lá como operador, vai chegar e vai falar, olha, eu vou colocar esse avanço aqui. Ah, eu vou colocar esse aqui, ó. Né? O avanço, ele não é o parâmetro mais importante. Eu diria que a velocidade de corte ela é muito mais importante do que o avanço. Então, até vou baixar aqui. Aqui, vou botar. Vou ter colocado aqui já. Aqui. Então, né? Ficou claro essa parte aí do quantos passos vocês vão ter que dar, pessoal? Ficou alguma dúvida nisso? Entendi, professor, que o senhor dizia 1 milímetro de cada lado da peça, né? Sim. Tranquilo, qualquer coisa. Eu só não entendi como esse resultado de 1 milímetro para cada lado. Fiquei meio na dúvida. Por que eu vou colocar 1 milímetro de cada lado? Porque tá ali, tá aqui na... Sim, tá no enunciado. Tá no enunciado. Tá ali. Tá, agora entendi, professor. Beleza. Então, bom, a partir disso, né, ele recomenda que a usinagem seja feita com uma ferramenta de aço rápido, onde pelo menos o último passo deve ser de acabamento. Então a gente já sabe, né? 2 passos de desbaste e um passo de acabamento. E aqui no fim, faltou essa informação colocar, considere um avanço de 0,4 milímetros por rotação. Eu pedi essa aqui, eu já pedi de uma maneira bem sistemática para que vocês já trabalhem esse tipo de conta dessa forma. Dividam e lá no final vocês vão ter todo o exercício resolvido de uma maneira bem simples. A primeira coisa que eu peço é a rotação necessária para cada passo. Bom, como eu falei para vocês, lá na máquina, o que vocês vão selecionar é a rotação, né? Vocês vão ter que selecionar a rotação lá na máquina de vocês. Lá na máquina, pessoal, existe um painel onde a gente já pega lá, por exemplo, e coloca, ó, eu tenho esse avanço aqui. E eu tenho
determinada velocidade de corte. Então lá tu seleciona, tu combina as tuas alavancas, os teus manípulos lá, e lá tu já consegue estabelecer automaticamente isso, né? Só que às vezes tu tem que fazer manual também, tu tem que fazer esse avanço aqui manual, então tu já deixa lá uma rotação fixa lá no teu cabeçote, e tu consegue estimar ela de uma maneira bem precisa até. Bom, então como é que a gente faz isso? Você se lembra lá daquela fórmula, né, que a gente tinha, que é essa aqui, ó. A nossa rotação, ela é a velocidade de corte, vezes esse fator de conversão, que é o 1000, divididos por π, vezes o diâmetro externo, que a gente vai usinar. Outra coisa, aqui nós temos as tabelas. Então, a gente sabe que a gente vai ter, que a gente tem lá no enunciado, para usinar uma ferramenta de aço rápido, né? E que nós temos 2 operações de desbaste e 2 operações de acabamento. Opa, uma operação de acabamento, perdão. O aço que a gente quer usinar lá é o 1045, né? Está em 1045. Então, Wagner, como tu tinha perguntado aquela hora, a gente tem 2 operações de desbaste. A gente vem aqui, ó, 1045. Uma ferramenta de aço rápido. Então, a gente vai ter que usar essa velocidade aqui nos primeiros 2 passes e essa outra velocidade aqui, ó, no nosso último passo. Né? A gente selecionou na tabela. Essa tabela já vem pronta. Vocês não se preocupem. Então, né, a partir disso, selecionando essas velocidades lá para no nosso equipamento, a gente seleciona na nossa tabela, na verdade, né, para os primeiros 2 processos que são de desbaste, os primeiros 2 passes, a gente tem a velocidade de 20 metros por minuto. Só que qual é a diferença entre eles? Quando a gente vai dar o primeiro passo, o nosso diâmetro lá, ele é de 36 milímetros, né, pessoal? A gente não tirou nada de material dele ainda. Já no segundo passe, como a gente já realizou o primeiro, a gente tem um diâmetro de 34 milímetros inicialmente. Para você ter uma ideia o que é um tempo passivo lá na usinagem, imaginem assim, ó, vocês fizeram o primeiro... Leonardo, Oi? cara, tu mostrou essa tua tabela aí. Essa tua tabela tá com os valores diferentes de uma outra que tu colocou na outra sim. aula lá. Sim, Elcio. Não tem problema. Cada tabela muda, cara. Não tem tem várias tabelas aqui, até hoje eu procurei no Google ali tem várias. Depende muito porque isso aqui, cara, é uma tabela de um fabricante, entendeu? Determinada marca de ferramenta tem uma tabela. Aí tu vai lá e usa uma ferramenta de outra marca. Tem outra tabela, entendeu? Entendi. Depende muito do fabricante, não é... Beleza. Não é, tipo assim, ó, não é uma regra geral para, essa ferramenta de aço rápido, com esse aço, com esse processo de usinagem, tem determinada velocidade. Entendi. Entendeu? É considerando a ferramenta. Então, né, dando sequência. Aqui, pessoal, inicialmente vocês vão ter 36 milímetros de diâmetro no primeiro passo, lá do teu eixo. Bom, colocando lá na fórmula, conforme a gente já tinha visto essa fórmula aqui, a gente substitui os valores, né? Velocidade do processo de desbaste lá que a gente selecionou na tabela é 20 metros por minuto, vezes o nosso fator de conversão, divididos por π, vezes o nosso diâmetro inicial. Bom, a gente obteve aqui, ó, a gente precisa dessa rotação aqui para o primeiro passo. Então, a gente vai lá no nosso equipamento e seleciona isso aqui através das alavancas lá no nosso sistema. Beleza. Tem um quadrinho lá que eu vou mostrar para vocês depois, mais adiante nas outras aulas, onde tem como a gente faz essa seleção aqui. Na segunda etapa de desbaste, né, a gente vai lá e calcula de novo
qual a nossa rotação, qual a rotação necessária. Bom, como a gente tem o mesmo processo, que é o desbaste, a gente coloca a mesma velocidade. Só que agora, como a gente tirou 2 milímetros do diâmetro, a gente vai ter 34 milímetros iniciais. Eu estava falando para vocês lá, como que a gente vai ter uma ideia do tempo passivo, né? Imagine lá, pessoal, vocês arrumaram equipamento, colocaram para cortar, né? Vocês levaram um determinado tempo, realizaram a primeira etapa aqui, ó, de desbaste. Beleza. Agora, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que voltar com o carro, voltar com a ferramenta, na verdade, colocar ela lá no início do eixo de novo, ajustar a penetração, para depois começar o processo de corte. Todo esse tempo que vocês levaram para fazer isso, para ajustar os comandos, para posicionar a peça e a ferramenta de novo, isso é tempo perdido. Isso é tempo que não conta no nosso processo. Então, claro, isso aí tem que ser feito com paciência, né? Obviamente, com todo cuidado. Mas esses tempos, quanto menor for, é melhor. Porque não é um tempo de produção, não é um tempo que está gerando um produto com valor agregado. Aqui, como vocês puderem ver, se os cálculos estiverem certos, não deu muita diferença, né? A rotação. Lá na máquina, pelo menos a que eu conheço, né? Não tem tanta diferença assim. Então, se eu não me engano, a rotação lá na máquina ela pula de 160 para 250. Só que aqui eu recomendo sempre deixar um valor maior, né? Não deixar um valor menor. Então, vocês colocariam lá no 250 na máquina. Enfim, só eu tô falando, a gente vai ver melhor nas próximas aulas. O último passo, que é o de acabamento, como a gente pode ver aqui na tabela, ó, para dar um acabamento no 1045 com uma ferramenta de aço rápido, a gente precisa aumentar a nossa velocidade. A gente precisa de um processo mais ágil, de uma velocidade de corte mais ágil. Então, substituindo lá na equação, né, a gente tem agora que a nossa velocidade de corte é de 25 metros por minuto, enquanto que o nosso diâmetro inicial agora ele é de 32 milímetros. Como vocês podem ver, olha a diferença de velocidade que a gente tem que ter, de rotação no caso do eixo árvore. Comparado aos outros, ele é bem maior, né? Então, geralmente, a gente pode notar que um processo de acabamento, ele exige que a gente tenha velocidade de operação lá mais alta, velocidade do nosso eixo árvore, rotações mais elevadas. Pessoal, tranquilo até aí? Elson, tranquilo essa questão da tabela, que cada fabricante tem sua própria tabela? Claro. Entendi, sim. Beleza. Valeu. Não por isso, cara. Merece. Bom, então, pessoal, essa aqui é a primeira parte do nosso exercício. A letra A. Ou seja, se eu tivesse lá na correção e vocês tivessem colocado separadinho assim, ó, e tiver acertado aqui, bom, de maneira bem sistemática, vocês já têm um certo aqui. Depois, lá no enunciado, pede para calcular o tempo de usinagem de cada passo, bem como o tempo total de usinagem. De novo, dividir para conquistar. Vamos calcular de cada etapa separadamente, depois é só a gente somar tudo. Eu já tinha mostrado para vocês, né, a equação do perdão, pessoal. Não sei se eu coloquei correto aqui. Aqui, pessoal. Tô dando bobeira, ó. Isso aqui é tempo de corte. Não é tempo de usinagem, não. Ele pede tempo de corte, né? E bem como o tempo total de corte. Então, pessoal, o tempo de corte ele é dado por essa fórmula aqui, né?
a gente depende do nosso comprimento, lá o comprimento da peça. Na verdade, aqui é o trajeto, né, que a ferramenta vai percorrer. Então, a gente tem que ter isso aqui. Na verdade, a gente já tem, que é o comprimento da nossa peça, que é 400 milímetros. O número de passes, como a gente está tratando aqui de cada passe separado, a gente utiliza aqui, ó, um passe. E a gente precisa mesmo calcular, que a gente pode se complicar aqui, talvez, na velocidade de avanço. Mas que também não é tão complicado. Por quê? Porque a nossa velocidade de avanço, ela é o nosso avanço, o avanço da máquina lá, que já tem no enunciado, né? Isso aí eu já vou dar, vezes a rotação que a gente vai utilizar na nossa etapa, no nosso processo lá. No primeiro passo, como a gente calculou na etapa anterior, a gente precisa de 176,83 RPM. Dessa forma, pessoal, eu não coloquei aqui, puxa, podia ter colocado, eu coloquei o nosso avanço, que é de 0,4 que ele dá aqui no enunciado, ó. Aqui. Vezes a rotação que a gente calculou aqui. E a gente vai obter esse resultado aqui, ó. Vamos ver, 0,4 vezes 176,83 deu 70,732. Por enquanto, como é questão de cálculo, aqui vocês podem jogar com a vírgula, pode deixar, não tem problema. Depois vocês jogam tudo isso lá para a fórmula. É muito simples, pessoal. Aqui, conforme eu falei das unidades, né, vocês vão ter, de novo, vocês vão ter aqui milímetros que divide por milímetro por minuto. Então, vocês vão inverter o segundo. Né, vocês vão ficar com milímetro, que multiplica minuto por milímetro. Corta, e a resposta tem que dar em minutos. Colocando lá nos valores, né, vocês vão ter 5,65 minutos para fazer a primeira etapa, o primeiro passo. Pessoal, assim, ó, isso aqui, eu não sei se esses valores são reais, mas em termos didáticos eles servem. Mas lá na prática, depende muito do processo de usinagem, né? Quanto tempo vai levar. Então, a segunda etapa, acho que agora ficou mais claro, né? É só a gente calcular a nossa velocidade de avanço com o número de rotações do eixo árvore que a gente calculou. Agora é o segundo passo. Substitua aqui. A gente obtém a velocidade de avanço. Deu muito parecido com aquela lá. De novo, a gente vem na fórmula e calcula o nosso tempo de corte. E deu bem próximo, né? Aqui. No último processo de acabamento, a gente faz a mesma coisa. A gente tem o mesmo avanço. O avanço ele é fixo para todas as etapas. Só que a gente tem um número de rotações maior aqui, né, pessoal? Só daqui a gente já pode ter uma ideia de como vai ser essa resposta. Como a gente tem aqui ó, o número de rotações, o nosso RPM, ele é mais elevado, né, a gente vai ter uma velocidade de avanço mais elevada também. Lá nas contas, quando a gente substitui na nossa equação do tempo de corte, é óbvio que isso aqui vai dar um tempo de usinagem menor. Então, colocando diretamente na fórmula aqui, a gente obteve aproximadamente 4 minutos do tempo de corte. Lembrando, pessoal, esse é o tempo de corte e não o tempo de usinagem. Tempo de corte. Depois, no final, para a gente obter o tempo total, é só a gente somar esses 3 valores aqui, o que deu aproximadamente 15 minutos. Então, vocês gastariam 15 minutos somente cortando a peça, fora os tempos passivos, sem considerar os tempos passivos. A gente já tinha visto alguma coisa assim, acho que
É tranquilo? Nossa, pessoal, falta 10 minutos. Bom, pessoal, depois aqui na letra C eu pedi a força de corte para vocês. A força de corte ela é representada por essa equação aqui, ó, que é o KS, que é aquela nossa pressão específica de corte, vezes a profundidade de corte, que é a nossa penetração, vezes o avanço que a gente estabeleceu lá na máquina. Substituindo esses valores aqui, que tem... esse valor aqui é o KS. O KS a gente seleciona lá em alguma tabela desse tipo aqui. Como a gente estabeleceu um avanço de 0,4 milímetros por rotação, e a gente quer usinar um 1045, né? Se eu não me engano é 1045, né? Isso. A gente vem aqui, ó, a gente tem um avanço de 0,4, tem um 1045 aqui, vem aqui, ó, a gente vai ter um KS de 2.200. Selecionando esse parâmetro, a gente volta lá para nossas contas, substitui ele aqui, coloca a nossa penetração, que é de 1 milímetro, coloca nosso avanço e multiplica diretamente. O que a gente pode ver aqui com as unidades? Bom, a gente tem milímetro que multiplica milímetro. Então, vai ser milímetro ao quadrado, né? Que multiplica newton sobre milímetro quadrado. Então, a gente corta o milímetro quadrado com milímetro quadrado e a gente vai ter uma força de corte de 2.500 newtons. Aqui vai sobrar rotação embaixo, mas não importa. Pode, nem precisa representar isso aqui. E dá direto esse resultado, a força de corte necessária. Entenderam aí, pessoal? Fica bem tranquilo essa conta aí. Vou dar uma apuradinha aqui. Bom, pessoal, depois eu pedi, na letra C, eu pedi a potência de corte. Novamente, a potência de corte ela é uma fórmula bem básica, onde a potência de corte, né, não é a potência da máquina, é a potência de corte, lá associada à força de corte. A potência de corte ela vai ser a força de corte vezes a velocidade de corte, que a gente achou lá na tabela, né, pessoal? Aquela, de acordo com a nossa ferramenta, o nosso processo e o nosso material, divididos por 60.000. Esses 60.000 nada mais é do que um fator de conversão, né? Não sei do que para quê, mas ele é uma constante só para a gente converter as unidades aqui. Então, né, pessoal, a gente coloca direto na fórmula aqui, ó, esses valores. Aqui até botei, ó, quando a gente vai utilizar essa fórmula aqui, a força de corte ela vai em newton, a nossa velocidade de corte vai em metros por minuto. Colocando diretamente essas unidades nessa fórmula, a gente vai ter uma potência de corte em quilowatt bem direto aqui, ó. Bom, a nossa força de corte calculada foi de 880 newtons, que multiplica a nossa velocidade de corte, que a gente achou na nossa tabela, né, que para o processo de desbaste, utilizando aquela ferramenta, para aquele material, a gente viu que é 20 metros por segundo, divididos por esse fator de conversão que já vem da fórmula, isso já vem lá na fórmula. Colocando isso na ponta do lápis aí, a gente obtém 0,30 kW, que é a potência associada à força de corte. Já para o processo de acabamento, a nossa potência ela vai ser um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente utiliza a velocidade de cortes maiores. Então, vocês conseguem perceber, ó, o nosso processo de acabamento ele é mais rápido, mas ele é menos econômico, ele consome mais energia. Ele necessita de uma potência maior. Ó. Então, apesar dele ser mais rápido, ele é mais caro. Então, a gente sempre tem que contrabalancear esses efeitos. Ou pelo menos tentar, né? Da maneira mais adequada que a gente consegue fazer na hora. Aqui também a gente só coloca o nosso 880 newtons, a nossa velocidade de corte da tabela, o
fator de conversão e já tem direto aqui em quilowatts. Por fim, né, eu pedi lá a potência de corte. Opa, saiu até errado aqui, ó. Aqui é a potência da máquina, ou potência do motor. Da equação que eu dei para vocês, a gente sabe que a potência da máquina ou potência do motor é igual à potência de corte, a potência que está lá no processo de corte diretamente, dividido pela eficiência do equipamento. O que é essa eficiência, né? Imagine que vocês estão utilizando um equipamento velho, onde tem muita perda de energia lá associada aos mecanismos internos desse equipamento. Ou seja, tem muito atrito lá dentro. O equipamento é velho, tem muito atrito, tem muita perda de energia. Então, pessoal, a gente utiliza um fator de conversão, que já é tabelado também. E lá para equipamentos que são muito usados, já são velhos, né? A gente utiliza um fator de conversão aqui de 50%. Eu botei no enunciado também. Aqui, ó. Considere uma máquina usada com rendimento de 50%. Lá, pessoal, então a gente só coloca esse valor diretamente na fórmula, né? O que a gente achou para os processos de desbaste é 0,30 kW. Então a gente divide por 50%. 50% corresponde a 0,50. Divide isso, a gente vai ter que a nossa potência do motor é 0,60 kW. Para o processo de acabamento, a gente necessita de uma potência mais elevada. Nesse caso, a potência exigida lá da nossa máquina ou do motor é de 0,74 kW. É um pouco mais alta, ó. Isso aqui, pessoal, em termos financeiros, em termos monetários, né, isso aqui afeta diretamente o nosso processo. Vocês imaginam uma fábrica grande aí, que tem vários tornos, por exemplo. No fim das contas, lá no fim do mês, isso aqui é dinheiro. Tudo em termos econômicos, esse parâmetro aqui é muito importante. Bom, e para vocês terem uma ideia, né, um equipamento que é robotizado tem mais de 90% de eficiência. No CNC, aqueles equipamentos lá que você vai lá e programa ele por meio de computador. E faz qualquer processo de usinagem muito rápido. Bom, eu tinha colocado outro exercício aqui, mas não vai dar tempo. Eu quero que vocês peguem esses dois exercícios aqui, ó. Tirem um print aí. Passar para o outro aí, pessoal, para vocês tirarem o print. Pessoal, vou fazer uma chamada aí rapidão. Cristiano Oliveira. Aqui. Edson Soares. Opa, Elson Souza. Isso aí. Aqui, Gabriel Brito. Gabriel San Martin. aqui. José Fernando da Rosa. O João Férsula, tá aí? Aqui. O Clay tá por aí também, né? Aqui. Denon. Presente. Luiz Carlos Mesquita. Nicolas de Oliveira. Aqui. Rafael Bandeira. Robson Ferreira. Aqui.
Rodrigo Bueno, Aqui. Silvério, Wagner Gonçalves. Aí, Presente. beleza. Peraí, rapaz. Pessoal, 8h40, vocês estão liberados. Uma boa noite para todo mundo. Se alguém tiver alguma Leonardo. dúvida aí, pode perguntar. Eu só queria um favor ali naquelas partes que tu botou o passo a passo ali, se pudesse voltar no ar pra mim ali, só tirar um print. Posso, Quando eu posso. peguei. Nessa aqui? Isso, esse aí mesmo. Só tirar um print aqui. Valeu. Boa noite aí, pessoal. Boa Boa noite aí, Bruno. pessoal. Valeu, boa noite aí, gurizada. Boa Valeu. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa Ah, noite. pessoal, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode perguntar aqui. Não tem problema. Por enquanto, pra mim tá tranquilo. Tá. As dúvidas vão surgindo na hora de começar os cálculos. Aí depois a gente Pois vai é. tirando aos poucos. Pois é, eu não sei se tu estava aí. Agora, quinta-feira, eu vou deixar uma lista, porque eu vou estar em translado, cara. Eu vou ter que viajar aí. Aí vou estar bem na hora da aula, eu vou estar em translado. E aí eu vou deixar uma lista bem bacana para vocês. Acho que vai ser a melhor lista até agora. Vai ser bem bacana de fazer. Aí, quinta-feira, Então- vocês façam no horário da aula, beleza? Tá tranquilo. Eu queria te perguntar uma coisa também. Eu tô lhe devendo aí uns problemas e não consegui fazer uns 2 exercícios passados, os 2 últimos, acho que tu deu. Não Pois teria é. problema de eu fazer, ele entregar? Vamos dar uma olhada aqui na tua pasta. Vamos ver o que tu tem aí até agora. Tô compartilhando minha tela ainda? Oi? Tá aparecendo. Aparecendo aí minha tela? aí. Tá. Beleza, vou botar aqui pra ti. Tu me Os entregou. 2 últimos, acho que eu não fiz. Tu me entregou. Ah, não, esse aqui é o primeiro. Um era sobre usinagem, que tu falou sobre usinagem, outros eram umas quantas perguntas e. Sim, aqui, ó. Falta pra ti do dia 25, o do dia 1º e do dia 2. Tá vendo? Aqui na pasta? Aham. Sim. Esse é o Aí. que eu não fiz? Não, esse é os que eu fiz, né? Esses é o que tu fez. Vamos ver, vamos voltar lá. Eu tenho eles aqui, eu acho até os que eu não fiz. Esse aqui, pô, não botei a data aqui também, né? Vamos ver. Esse aqui tu fez? Não, esse aí. Não, esse eu não fiz, eu acho. Então já tira um Foi os print aí, dois. que já tá Foi com a os dois. resposta aí. Eu vou só. Eu só Pra vou- te dar uma mão. Acho que esse foi um deles que